Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do podcast da Juve, Na Olaria. Esse é o tema que o Senhor tem nos dado e é o plano de fundo, né, que dá temática aqui à nossa conversa. A gente já recebeu o jovem Levi, a gente já conversou com o presbítero Tiago e hoje nós temos um convidado para lá de especial. Nunca na história desse podcast você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história desse homem de Deus, que eu vou revelar daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Muito bem, agora sim, em definitivo, a gente vai deixar a conversa fluir aqui. Vixe, quase que eu citei o tema da última conferência. Mas tudo bem, né? A gente está no mesmo universo. Quero que você receba com muito carinho, porque eu já estou aqui lisonjeado em receber hoje, no nosso podcast, a figura e a presença do nosso pastor, segundo vice-presidente da nossa igreja, pastor João. A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O senhor está bem? Graças a Deus, estamos bem. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, toda a juventude da IADM e dizer que para mim é uma honra, uma alegria. O senhor até me deixou agora, foi envergonhado, porque o senhor botou uma patente, fez uma propaganda, uma patente muito alta e o pessoal esperou alguém se encontrar. Irmão João, Deus abençoe a juventude. De nada. Essa juventude tem um apreço muito grande por todos os nossos pastores, mas também de forma muito especial pelo Senhor. Eu tenho certeza que todo mundo está muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu vou disfarçar o meu nervosismo aqui, a gente ter essa conversa hoje, mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção. A proposta do nosso podcast, nosso pastor, é edificar a nossa juventude. E a temática desse ano é uma temática bastante sugestiva, né? Faz e refaz. Como as histórias, a vivência, os testemunhos desses homens e mulheres de Deus nos edificam ao ponto de a gente reconhecer a necessidade constante de estar à disposição do oleiro. E aí eu queria começar essa nossa conversa lhe perguntando, né? Como foi a sua passagem pela olaria do oleiro divino? Vamos começar do começo? Como foi o pastor João chegar nesse lugar e aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador? Glória a Deus. Pois não. A minha experiência na conversão ao Evangelho de Cristo se deu no ano de 1998. Eu vinha de uma vida mundana, pecaminosa, errante, no sentido dos prazeres carnais e no distanciamento de Cristo. Minha mãe, ela tinha um terreiro de feitiçaria no interior, ela era líder da renovação carismática, tinha um programa de rádio que era muito forte no interior, rezava o texto das 6 horas e à noite ia para o terreiro. Mas, rapaz, vida dupla. É o mundo, é o que o mundo oferece, né? Os prazeres e a cegueira. E lá ela levou a mim e meus irmãos, a gente frequentava aquele terreiro, ela fazia alguns banhos, uns trabalhos lá, e o demônio trave, aquele negócio, enfim, ela se converteu em 94. E daí para frente ela começou a orar por nós, e nós continuamos a nossa vida. Em 98, pós meu casamento, eu casei no dia 14 de março de 98, e aceitei a Cristo 5 de abril de 98, 20 dias depois. Em algumas experiências que eu vinha vivendo, eu ganhei um Novo Testamento daqueles Gideões no colégio em Senador Pompeu, quando eu morei lá. E eu lia escondido, dos anos 90, 93, 94, 95, eu lia escondido. Não queria que ninguém soubesse que eu lia a Bíblia. Olha só. Mas vivia errante. Quando eu casei, eu já vinha tendo uma sequência de sonhos. Eu vinha sonhando que eu estava vestido como crente, com a Bíblia na mão, expulsando demônios, entrando nos terreiros de feitiçaria, expulsando demônios, pregando a palavra, falando em língua estranha, mas eu não era crente. E num desses sonhos eu expulsava demônios, e eu me recordo muito bem que no dia que eu aceitei a Cristo, eu tive um sonho, eu dormi um pouco mais cedo e minha mãe tinha saído para orar, eram umas 11h30 da noite. Eu me acordei com uma falta de ar terrível, quase morrendo. E eu, nesse intervalo, eu tinha sonhado que eu estava em frente a uma igrejinha muito pequena, estava a irmã Marlene Machado, estavam outras irmãs orando, que eu conhecia, porque eu não era crente, mas morávamos vizinhos, a irmã Marlene Machado. E quando eu vi as irmãs orando, vi um demônio, uma entidade maligna, um monstro, que eu identifiquei como demônio. Eu não era crente, mas no sonho já tinha autoridade e poder. Quando eu dizia sai em nome de Jesus, saíam umas bolas brancas do meu cotovelo, a mão, e saía, batia lá no demônio, o demônio caía. Jesus. Isso é coisa de filme, né? É. E aí, nesse dia, eu disse, aqui não, Satanás, para defender as irmãs. Quando eu vi as irmãs orando e o demônio vindo, eu disse, aqui ele não vai entrar não, que eu não vou deixar.
Quando eu fui expulsar, não saía nada. Eu olhava assim, sai, em nome de Jesus, não saiu. Eu corri. E esse demônio correu atrás de mim. E eu fui pular um muro, ele pegou na minha perna, me puxou, estava me sufocando. Foi quando eu acordei. Meu Deus. Suado. Procurei minha mãe, ela não estava em casa. Esperei ela chegar. E quando ela chegou, foi orar por mim. Próximo à meia-noite já. E ela disse assim, sente aqui que eu vou orar na cama. Sente que eu vou orar por você. Eu senti uma dor muito forte do umbigo. Nesse tempo era magro, né? Então você não tem como encostar isso aqui na coluna. E aí eu muito magro, eu senti como se o intestino todinho comprimisse até a coluna. Colasse nas costas, né? E eu Com a ouvi expressão. uma voz dizer assim, sai daí agora. Aí faltou energia. Pá, deu um papoco lá em casa, faltou energia. Ela disse assim, Satanás, tá repreendido, em nome de Jesus. A energia voltou. E o demônio dizendo para mim, vai embora, sai daí agora. E ela quer aceitar Jesus? Não, eu quero só oração. Porque quando a gente tá no mundo, a gente sabe que é o certo, mas a gente só quer oração. Quer a benção, mas A não gente quer... quer só... Ela disse, sente ali na rede que eu vou orar por você. Quando ela disse, sente na rede, eu peguei a rede fechada, não abri a rede, né? Sentei. Ceará, se alguém de fora do Ceará, rede é aquele objeto de dormir, que eu ainda durmo de rede até hoje. Peguei na rede fechada e ouvi a voz do Satanás dizendo assim, dá um murro nela e sai daí agora. Minha mãe. Eu fechei a mão para dar um murro. Quando eu fechei a mão para dar um murro, eu ouvi, quando ela disse assim, Satanás, tu não vais fazer o que tu estás querendo. Em nome de Jesus eu te repreendo. Aí eu me lembro que eu apaguei. Pá. Meu Deus. Eu não sei se aquilo eu saí de mim, o que foi. Eu sei que quando eu tornei, o Robin estava numa porta do quarto, assim, sorrindo e mangando de mim, meu irmão Robin. Uhum. Já passou por aqui no nosso podcast. E eu tornei chorando. Eu disse, o que é isso? Aí ela lá se alegrou, disse, não, Jesus está trabalhando na sua vida. Aceite. Você quer Jesus? Eu quero. Nessa hora eu já vinha com sede, com desejo. Aí fiquei chorando até quase 2 horas da manhã. E daí pra frente começa a minha história no Evangelho. Aceitei Jesus assim. Não fui pra igreja. Passei quase um mês em casa sem ir pra igreja e os irmãos me visitando. Mas eu convicto que queria morar no céu. Eu convicto que queria conhecer Jesus. Eu queria poder ver Jesus, abraçar, beijar Jesus. Dizer, Jesus, eu te amo, jogar aos pés dele. E minha vida, desde que eu aceitei Jesus com esse propósito até aqui, eu continuo dizendo, eu quero ir morar no céu. Eu amo Jesus. Ministério para mim é uma honra. É um privilégio. É assim, algo que eu nunca pensei nem sair da banca. Eu congreguei na sede por 7 anos sem sair lá daquela coluna de trás, gritando, dando glória. E os crentes mais frios ficavam dizendo, dá glória a Deus, crente picolé, esses crentes aí brigando com os crentes, achando que era mais crente que os outros, mas amando Jesus. Amando Jesus de todas as minhas forças. E eu amo meu Jesus. Tem uns falhas, mas eu amo Jesus. Meu pastor, e o senhor já converteu-se nesse ministério? O senhor disse que passou esse período sem ir para o culto, os irmãos lhe visitavam. Como foi essa sua transição, né? De estar em casa, com esse amor por Jesus, mas ainda não na igreja. Eu casei, mas eu fiquei morando na minha mãe. Sim. E a Samira na mãe dela, por 2 anos. Mas não fomos morar junto. Foi um casamento muito abençoado. Não tinha casa. E nesse ínter, quando eu aceito a Cristo, os irmãos, os jovens da sede, eram os jovens. Quem me visitava eram os jovens. Eu me lembro, filho da irmã Denora, aquele lourinho. Me ajude aí, produção. A da sede, a irmã Denora, tinha um lourinho, Humberto. Humberto me deu a primeira Bíblia. Humberto, sim. Humberto. Me recordo do Humberto. Ele me deu a primeira Bíblia. Estava na igreja, me levou uma Bíblia bem pequenininha. E eu comecei a ler. E eles iam lá para casa. E o Humberto e uma equipe de jovens, que eu não recordo o nome de todos, mas os jovens dos anos 90, que hoje talvez quase todos já estão casados, são obreiros. Sim. E interessante, eles iam orar. Eu estava de calção, como eu costumava, sempre antes de estar Jesus, sempre andei de calção, sem camisa, jogava bola, aquele negócio todo. Quando eles começaram a orar e Deus falando, e eu lá, e ninguém tinha coragem de me corrigir, eu continuei. Até que com 1 mês eu fui à sede a primeira vez. A mãe disse, vamos pro culto, é bom, tá, vamos para a igreja, eu disse, eu vou. E tive uma experiência com o EBD, se tiver tempo, não é o foco, mas... Fica à vontade, pastor. É bom para que os líderes de EBD vejam isso. Eu fui a primeira vez a um culto na sexta-feira. Terminou a doutrina, o pastor Moacir, quem estava lá na época, chamou à frente para quem quisesse receber oração. Eu estava em casa até aquele dia. Lia a Bíblia e tal, mas depois daquele dia eu fui à frente receber oração. Minha mãe chegou assim, vamos lá, é bom você se fortalecer. Eu me ajoelhei diante do altar. Depois daquele dia, eu nunca mais senti, assim, outro desejo que não fosse estar na casa de Deus. As doutrinas, para mim, é um dos melhores cultos. Na minha história cristã, por ano eu não falto 4 doutrinas.
Na minha história cristã, isso é desde que eu aceitei Jesus. Eu me acostumei para a doutrina. Não é dos Chegar últimos cedo. anos, é da Não. história. Pergunte os crentes dos anos 90 lá da sede que vão lembrar. Toda sexta eu chegava no mínimo 10, 15 minutos antes para me orar e chorar. E dizer, Jesus, fale comigo, usa o pastor, usa quem vai cantar. Amém. E eu era jovem, não era jovem da juventude, da mocidade, mas eu era jovem na idade, eu tinha 20 anos. Sim. Um jovem senhor, um jovem. Jovem senhor, mas jovem. 20? 20 anos de idade. Muito jovem mesmo. Eu casei com 20 anos de idade. E comecei a minha vida cristã com 20 anos de idade. E aí eu comecei a buscar a Deus. E dali para frente, pronto, aprendi o caminho da sede. Se você disser assim, já foi outros ministérios? Não tenho nenhuma objeção, nem brigo com ministério nenhum. Mas eu me sinto satisfeito, estou realizado e é suficiente para mim estar na minha igreja. Amém. Não vou, não participo. Algumas coisas ficam lá. Porque o pessoal começa a andar muito, aí começa a misturar as coisas. E isso é errado. E a experiência com a EBD, que o senhor disse? Eu fui para a EBD logo após essa sexta e me jogaram na sala dos obreiros. E eu não costumava ir. O irmão que me levou botou logo na sala dos obreiros. E quando eu estava no meio do culto da sede, aliás, no meio da escola, da aula, aí eu vi o pregador, que eu identificava como pregador, falando. E outro começou, não é assim não, você tá errado. O outro, não é você. Aí começou uma briga. Aí eu olhei e disse, desde essa época já, né? brigaram. E eu sempre fui assim, muito decidido nas minhas coisas. Pode chamar do que quiser, qualificar como quiser. Mas eu me levantei, o cabo que me chamou disse, ei, meu irmão, quando eu era do mundo eu fazia isso aí. Isso aí não é coisa, pra mim, ser crente não é isso não, viu? Eu não piso mais aqui. O cara que é isso? Eu não piso mais aqui. Isso aqui não é coisa de crente. Você me chamar pra um negócio desse, é isso, bem com tudo, aí foi-me embora. Nunca mais pisei na EBD. 7 anos saí na igreja. Na EBD, mas doutrina eu tava, culto eu tava, vigília eu tava. Mas EBD eu não queria saber, porque marcou. Ficou ferido. Quando eu assumi lá, guarda não, foi que eu vim começar a ir pra EBD, porque agora era dirigente, fui aprender. Mas passei 7 anos sem pisar na EBD mesmo, por causa de uma briga que eu vi na EBD. Então, quando conselho, EBD, pastora aí, quando chegar um novatozinho, bota na salinha mais simples. Ou, pode botar na sala de obreiro, mas deixa de brigar. EBD não é pra briga, não. A EBD é pra ensinar. Né? É porque tem pessoas que são tão, sei lá, tão fracas, tão pessoas que precisam se autoafirmar, que querem ir pra EBD pra criar polêmica, pra fazer confusão. Não querem aprender. Na realidade é essa. Se fosse para aprender, tá certo, é assim. Obrigado, professor. Não, você começa a disputar. Meu irmão, manda esse embora. Tô entendendo. Precisa de uma discussão na sala de aula, precisa de uma discussão. Uma discussão sadia, que traga uma edificação. Não é só a discussão pela discussão, né? Tem que ter uma discussão, no bom sentido de discutir. Rapaz, eu vou viajar, por exemplo. Não, é melhor ir pela 101, não, vai pela 116. Não, mas eu passei lá, vamos discutir esse assunto, então tá melhor ir por qual caminho? Escolher o caminho melhor, mas não brigar para querer mostrar conhecimento. Então, isso aí para mim, eu nem entro nessas questões. Eu vou até aproveitar esse gancho, porque uma das características que eu percebo na sua vida, pastor, é que você é um homem que tem um zelo e uma paixão pela palavra, e no púlpito a gente sente isso. O senhor fala não de algo que o senhor leu, mas é algo que o senhor vive. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, e quando veio esse ímpeto, né, essa vontade de assumir essa chamada? Como é que foi esse processo para o senhor chegar nesse lugar de estar ministrando, trazendo, desejando? Nunca quis, né? Deus sabe que eu orava para ser empresário. Na realidade, a minha vida ministerial foi uma chamada de Deus. Ele quis assim. Mas eu lutei muito para ir para o outro lado. Eu lutei para ser empresário, não para me envaidecer, mas para ter condição de ajudar os menos favorecidos. Esse era o meu desejo. Uhum. Dentro do meio cristão, eu sempre gostei de evangelizar, de orar, de estar nas vigílias. Eu gosto de profecia, eu gosto dos mistérios. Eu não gosto de movimento, de marmota, mas coisa séria eu gosto. Eu choro na presença do meu Deus, quando ele fala comigo. Mas eu aprendi com os obreiros mais antigos alguns pontos que marcaram. Um exemplo, às vezes o pessoal pode me radicalizar, algum irmão ou irmã me criticar. Eu não ando com mulher. Não dou carona a mulher só no meu carro. Eu não ando agarrando mulheres. Eu não dou, irmãzinha, vem aqui. Pai, senhor, daí para lá, vai. O que é que você quer? Eu não tenho essa... Vem cá, bota a cabeça no meu ombro, vem aqui. Não. Comigo não, vai fazer com outro. Eu amo a igreja, mas não quero isso para mim. Eu comecei assim, estou assim até hoje. Se eu fizer isso, o senhor mesmo me critica. Pai, já mudou. Olha aí, já agarrado com a menina. Verdade. Não pode ser assim. Mas isso eu já trago desde a minha formação ministerial. Quanto à questão ministerial, eu não queria muito, não. Eu lutava para que o ramo da hotelaria que eu trabalhei por muitos anos prosperasse. E prosperou. Te dá essa oportunidade, né? Eu sonhava em
em expandir para a Europa, porque eu tive muitos clientes europeus lá no hotel que eu trabalhei, italianos, portugueses, holandeses e suecos. Eles vinham e rendiam muito dinheiro, dólar, euro, né? O Brasil sempre foi fraca a moeda. E aí eu pensei, poxa, eu vou começar a fazer o receptivo aqui, botar no hotel, ganhar confiança, depois eu vou um dia na Europa, vou ver como é, eu posso fazer uma agência de viagem lá e trazer gente e ganhar mais dinheiro. Eu pensava em crescer. Sempre pensei vendo mais adiante, nos anos 2000. Mas aí Deus começou a dizer, os anos vasos, que tinha uma obra na minha vida, que ia me exaltar e levar ao ministério. E aí, meu irmão, não adianta lutar. Quando Deus chama. Você comentou aqui, não sei se nos bastidores, se foi ao vivo, a questão do barro se sujeitar ao oleiro. Como for. Eu acho que você vai chegar nesse ponto. Mas, a princípio, eu digo logo, o barro não questiona o oleiro. Ele não pode dizer assim, eu vou me sujeitar. Você não pode dizer que vai se sujeitar. Como é que um barro se sujeita? Ele tem que levar a lapada e pronto. O oleiro pega o barro e quebra ele todinho e acabou. Você vai me sujeitar. Não tem como se sujeitar ou não se sujeitar. O oleiro faz o que quer do barro. É isso que a gente não entendeu ainda, né? O oleiro, eu não sei se o senhor já foi na olaria. Eu tinha um tio que fazia tijolo lá no interior. Meu amigo, ele cava o barro, ele escolhe. É esse aqui presta pra fazer. A liga dele é boa. Bota ali no buraco, enche d'água e começa a pisar. Os meninos eram meninos, fazia só pisar barro. Nossa função era pisar barro. Tô falando não de um oleiro de fazer vasos, mas é a mesma linha no mesmo de produção. Sim. Aí o cabo só fazia pisar, misturava o barrinho todinho. Quando ele tava bem liguento, bem no ponto, aí ele levava pra lá, batia, botava na forma do tijolo, ajeitava, botava pra secar, depois queimava. O barro não podia dizer que não ia não. O oleiro pegou, é você. Não é você vai. Tremendo. Como é que o barro vai dizer, não quero que o senhor me faça assim. Ou faça assim, ou faça desse jeito. Não bata não, tá doendo. Ele sabe o tanto que vai bater, ele sabe onde é que vai doer, ele sabe que tem que apertar, ele sabe que tem que ser moldado. O problema é que as pessoas acham que pode escolher. Deus, eu não aceito se eu faço isso comigo, eu quero ser assim. Meu irmão, dê graças a Deus tu ir pro céu, homem. Dê graças a Deus, Jesus já ter te salvado, o resto é lucro. É mesmo. As pessoas não veem isso, ficam exigindo de Deus, querendo ser uma vida diferente, querendo aparecer. O grande coisa das pessoas é isso aqui, ó. É holofote, é câmera. O mundo de hoje, esse mundo digital, que eu não tenho nem rede social. Ah, mas João, você é muito radical. Eu não tenho, nem sinto falta. Nem preciso disso, sou feliz. Sou tão feliz em ver um irmão, abraçar o irmão na igreja. Ô, meu irmão, o senhor tá bem, o obreiro. Dizer pra irmã que Deus vai abençoar, cuidar das ovelhas. Aquilo é muito mais autêntico, né? A rede social é só um sentimento. Sabe o que é? As pessoas são vazias, não tem Deus, precisam de uma afirmação externa para ficar dizendo... Oh, você tá isso, você tá ali, numa fotozinha. Meu irmão, se expondo. Um bocado de crente se expondo. Aí chega na época de festa, fica assim: ah, Deus vai mexer, o oleiro vai me fazer. Vai fazer e tu não muda. Termina a festa, tá lá na rede social. É isso aí. Tá lá se expondo. Isso não é coisa de cristão. Eu disse na doutrina, lá no Alto Alegre, que esse nome cristão, ele só pode ser aplicado genuinamente a quem imita Cristo. O senhor não pode dizer ser cristão se o senhor não imitar Cristo. Não, eu sou cristão. É nada. Não é título, né? Não, porque dizer assim, eu sou um cristão. O cristão é aquele que imita Cristo. Que transmite Cristo na sua vida. Pelas suas condutas, pela sua palavra, pelo seu viver. Isso é ser cristão. Fora disso, é só um ajuntamento social para satisfazer o ego. E eu quero até lhe perguntar, pastor, o senhor entrou num ponto tão delicado e tão necessário aí. O senhor me falou sobre essa insatisfação. E essa insatisfação parece que ela tá em todo lugar, inclusive na nossa relação com Deus. A gente está sempre com uma expectativa de querer, de alguma forma, ensinar o oleiro a como tratar a gente uma vez sendo barro. Isso é fantástico, essa sua colocação. Onde é que está o kern disso? Onde é que está a ponta solta dessa insatisfação nossa nos tempos de hoje, assim, na sua visão do que o senhor tem visto? Não era nem esse o contexto, mas eu dei uma vontade imensa de lhe perguntar isso. Felipe, meu amigo, se todo crente lesse a Bíblia, é o primeiro passo. Todo cristão, ele tem que ler as Escrituras. Jesus disse assim, João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais achar nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. As pessoas não se submetem, as pessoas não amam a Cristo como deveria, as pessoas não reconhecem o sacrifício de Cristo, porque quando reconhece, ama. Quando você reconhece... Jesus certa vez diz assim, olha, quem mais
perdoou, mais se amou. Às vezes você vê um cara que sai da sarjeta, que sai lá do mundão mesmo, ele vem para a igreja, Deus trabalha no coração dele, ele é um cara quebrantado, uma mulher quebrantada, ele tá ali Apaixonado, buscando, louco por Jesus, não perde trabalho. Aí você pega um filho de crente, Não quer, né? não vê o valor do sacrifício, porque ele acha que o paizinho e a mãezinha dá garantia de salvação, não dá não, filho. Jovens, vocês querem ir pro céu, lê a Bíblia. Seja crente de verdade. Oba, oba, época de festa, se alegrar para dizer, eita, vou vestir a farda, vou fazer uma peça, vai ser tremendo. Termina a festa, meu irmão, tá depressivo, tá ansioso, e é um mal desse século, precisa ser tratado, precisa, mas é consequência justamente dessa libertinagem, dessa malignidade que o diabo implantou no sistema, de vida, né, pastor? que traz para os jovens essa necessidade de uma afirmação. O jovem não tem mais uma alegria de, vamos sair um grupo aqui, vai para um rio, vai para um banho, vai para um lazer. Vai viver, vai né? viver o contato. Oi, fulano, como é que você tá? Vamos conversar? Não, é todo dia, tá bem? Você não sei o quê? Só online, né? Só virtual. Né? É um sentimento que a gente está vivendo virtualmente. Não tem mais o tato. Físico. Deixa eu lhe perguntar, pastor, o seu irmão teve aqui... Fale. Hoje em dia eu acho que ninguém conhece mais o cheiro de ninguém. É uma coisa que, se fosse depender das perfumarias vender, não tinha mais. Ninguém tem mais o cheiro. É verdade. Abraçar, sentir aquele perfume, mas é uma catingazinha, mas sente alguma coisa. Tem que sentir, não tem mais. A gente não quer sentir, pastor, a gente não quer, as pessoas não querem ter... É um mundo diferente. Porque eu vivi, apesar de ter 46 anos, viu? Porque ele sabe, eu já tenho 46, mas eu venho de uma mudança de século. Eu sou do século passado e do milênio passado. Eu vivi ainda desse período. Esse novo século, esse novo viveu milênio, a transição, né? Eu passei por esse período. Eu alcancei muitas coisas que nossos pais ainda alcançaram, que foi a realidade deles. Eles não viveram a internet, não viveram... Quando eu digo pais, avós e outros mais, que a tecnologia que eles tinham é a que a gente alcançou no último século. Até a TV preto e branco já era uma coisa tremenda. A TV a bateria, que eu me lembro lá no anterior, a gente ia todo mundo para assistir o jornal e a primeira novela. 7 horas eu já estava em casa. E era a bateria, a televisão. E quando... Para melhorar, criaram aquelas telazinhas coloridas que tá na frente. Para dar um sentimento que tinha cor, né? Era interessante, era diferente, era uma coisa que... Pode ser saudosismo meu, mas era diferente. O mundo era mais respeitoso. Mas esse tempo trouxe alguma... O senhor enxerga que tem alguma... Não, Felipe, mas esse ponto aqui eu vejo que tem uma... Por exemplo, eu vou ser sincero, eu vejo o senhor é um homem que não tem rede social. Falando aqui abertamente, eu sei disso. Mas o senhor é um homem que entende a importância de uma transmissão, de uma live. Sim. O senhor é uma pessoa que tem essa predisposição a isso. Precisa o evangelho ir a qualquer lugar com algumas ferramentas úteis que não vão contaminar o evangelho. Sim. Porque o problema que eu vejo na rede social é que ela favorece o acesso a muita coisa oculta, em particular, ou algo desse tipo, se expõe demais. A pessoa se expõe. A pessoa não tem privacidade, a palavra é essa. Você se expõe. Todo mundo quer saber, você tem que dizer, se viajar tem que dizer onde está, bate uma foto para mostrar, tô aqui, não sei o quê. Aí depois fica o vazio, é Cristo quem preenche o vazio, não é viagem, não é foto, não é rede social, quem preenche o vazio é Cristo. Tá aqui, ó, palavra, leia. O mal é que os crentes não lêem mais Bíblia. Os crentes só querem saber de polêmica na internet. Quem fez isso, quem disse aquilo. Vai pro céu, não vai pro céu. Meu irmão, lê a Bíblia que tá tudo aqui. Não quero mais ler. Agora uma coisa é certa. Cada um dá conta da sua obra. Eu tenho convicção que a misericórdia de Deus vai me levar pro céu. Pela bondade dele, não é pelas minhas obras. O senhor tá fazendo ou deixando de fazer? Eu não estou preocupado com quem gosta de mim. O João é chato, é quadrado. Eu já ouvi isso tantas vezes. Mais um, menos um. Depois ele se arrepende e vem, porque... Eu tenho minha consciência tranquila que eu não fiz mal. Se eu não fiz mal, eu não vou atrás, não. Perdoo qualquer um, peço perdão se for preciso, mas cada um tem um jeito. Eu sou de uma geração mais... Diferente. Deus me ajude. E a sua geração é diferente porque o seu irmão esteve aqui, presbítero Robinho, e ele contou de algumas experiências que vocês tiveram, de como vocês levavam muito a sério a oração. O senhor está falando muito da palavra, mas a oração... Sempre. Mas muito... é porque a palavra ensina. Exatamente. Foi através da palavra que a gente aprendeu a orar. A oração. Isso aí ele falando, e o senhor vai desenvolver muita isso, oração. Ele dizia que vocês pegavam, tá chovendo, mas que hora a gente vai? Botava do saco e chegava molhado, mas orava. Como era isso? Fé, amor a Deus, amor a sua obra, necessidade. Isso aí eu entendo que é o barro sendo moldado pelo oleiro, que a gente não tem... O desejo é muito maior do que o empecilho. O desejo de fazer a obra, de ver as coisas acontecer é maior do que o empecilho. O empecilho a gente vê como um obstáculo a ser vencido. Rapaz,
Pois tá aí. Eu levava muito assim, o diabo tá querendo que eu vá, agora eu vou, Satanás, só para ver. Aí fazia, para o diabo sair do meio, se envergonhar. Porque a nossa guerra não é contra a carne, é contra Satanás. A gente fez muito isso, orou, graças a Deus que eu passei esse período de oração. Eu vivi uma vida até os 14 anos de fé, muito voltada à oração, leitura bíblica e o jejum. Quando eu estava com 14 anos de crente, já dirigindo a igreja, foi que eu fui fazer um curso teológico. Que eu fui fazer o bacharel na cidade. Em 2013, parece, 2012. Eu tinha 14 anos de crente já. Eu já dirigi igreja, já estava... Aí depois fui fazer o curso teológico. Tem muita gente que começa também um curso, aquele seminário teológico, e faz uma... Não conhece nem Jesus, não ora, não faz nada, já vai... Aí lá eles fazem se desviar e... Esfriar e tantas outras coisas. Mas essa questão da oração é muito importante. E até hoje, pela misericórdia de Deus, eu tento conservar em minha vida a oração. Primazia. Todos os dias, pela misericórdia do Senhor. Eu recebi isso a ordem de Deus, e se Ele não mudar a ordem, eu vou até morrer. Ou a ser arrebatado. Quando eu assumi Lagoa Redonda 1, em janeiro de 2006, eu me vi em visão, de joelho de frente do altar, com a cabeça no chão. Eu disse, Jesus, o que é isso? O Senhor disse assim, eu te quero todos os dias, na minha casa, 5 horas da manhã, orando pelo meu povo. Todos os dias. E eu comecei em isso 2006. Em 2006? 6. E hoje eu já orei por vocês. 5 horas da manhã. Todo dia eu estou indo para a igreja. 4 horas eu me acordo, 4h20, pego meu carrinho, vou para a casa de Deus. Agora eu faço segunda a sexta, porque a idade chega, a gente cansa, viu? Isso aqui, esses cabelinhos brancos é sinônimo já de um certo labor. E aí eu continuo. Cheguei ali no Alto Alegre, Deus tem me despertado um pouco mais a oração. Vamos começar uma campanha de oração, dia 2 de março. Os crentes quiserem ir, vão. Vamos ter vigília, sábado. Vamos ter uma vigília de 11 até 5 da manhã. Oração, joelho no chão, cântico, oração, joelho no chão, cântico. Profecia lá, até onde Jesus quiser. E nós vamos estar lá. E eu vou estar lá. Você vai? Jesus, vou. Em nome de Jesus. Usa o Felipe para mim lá. Usa o pastor para mim, Jesus. Meu pastor, agora eu vou lhe contar uma coisa que o senhor sabe que a minha experiência com Deus também sempre foi dentro do nosso ministério, na congregação de Guajiru, mas naquela época era bem diferente, né? Hoje a gente congrega no campo. O senhor tem esse sentimento? A gente congrega no campo. Parece que todas as igrejas a gente sabe tudo, né? Tá tudo aí. A gente, como o senhor bem colocou, esse tempo trouxe para nós essa proximidade. Então todo mundo sabe o que está acontecendo na festa, tal igreja, tal. E eu ainda muito, muito jovem mesmo, acho que ali pré-adolescente, eu não sei, a gente pode até checar as datas, mas chegou uma notícia lá na congregação de um certo irmão passando uma situação com uma filha dele. E esse irmão era o senhor. E a gente começou a acompanhar. E eu comecei a acompanhar. Porque o que é que acontece? Uma coisa que eu não sei se as pessoas lembram, mas eu me lembro nitidamente. Isso foi pauta de programa de televisão. Foi. O senhor começou a escrever uns relatos e isso se espalhou. A esposa do Robin foi quem começou. No final foi eu que escrevi, mas a esposa foi a Kézia. Ela que escrevia. Foi quem fez um blog. Exatamente. Criou. Tinha esse blog. Ainda tem. Ore pela Rebeca. Tá lá toda a história. Acho que alguém imprimiu também, já mandou para mim. Mas tá lá toda a história do blog Ore pela Rebeca. Era o nome do blog da época, 2010. Em junho de 2010 começou essa peleja. São 13 anos, 14 anos atrás. Né? O senhor tem quantos anos? Eu tenho 30. 14, 16 anos. Então não era pré-adolescente, Pois é. E aí era adolescente, né? Eu tive essa... Eu não sei se dá pra... Porque muita gente talvez não conheça. Não sei se tem como o senhor pegar, Rinaldo. Se eu mandar uma foto, o senhor bota? Não? A gente bota. Tem como botar a foto? Bota na edição. Não, a gente põe na edição. Na edição a gente põe. Nesse momento, só para aparecer para os irmãos depois identificar os que não conheceram. Não é cultuar a morte, não. É só para expor saber, a foto, né? Quem era a Rebeca. 2000, o senhor quer que eu conte parte desse testemunho, alguma coisa? Conte esse testemunho para nós. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Tem muita gente que ascende ao ministério e as pessoas dizem assim, quem é esse menino aí que chegou aqui? Porque eu cheguei na diretoria da igreja, a minha ascensão ministerial, ela foi assim, 7 anos e 11 dias orando pela minha mulher, para Jesus salvar. Eu era auxiliar, tirava a portaria na sede voluntariamente, sem escala, eu ia para a porta. Eu gostava de receber os irmãos. Como até hoje, eu tiro portaria no dia da ceia, na igreja que eu estiver dirigindo. Santa Ceia, eu estou lá na porta 6 horas, antes de 6 horas, recebendo todos os irmãos, até 7 horas, quando todo mundo chega, eu subo no altar para cear.
Eu não faço questão de dirigir culto, de ceia, de pregar. Eu nem faço questão de pregar. A doutrina é porque a gente tem que pregar Tem que mesmo. pregar mesmo. E aí eu ficava na sede, na porta. Quando a minha esposa aceita Jesus, Deus usou um profeta no sítio de oração, dizendo para mim assim: homem, eu vou te exaltar nesse ministério. 2005. Aliás, 2004. Vou te exaltar nesse ministério. Vou te dar o dom da palavra, vou te ensinar, vou te fazer prosperar aqui. Aí apontava para o altar da sede antiga. E depois ele disse assim: e conta todos os dias, porque em 5 anos eu cumpro a promessa. E como sinal eu vou salvar tua mulher. Eu nunca tinha visto aquele profeta. Eu disse: eita, o cara acertou na mulher, né? Não sei o resto, mas... E Deus cumpriu. Quando... Pode falar, você fala. Não, eu quero só perguntar, tá pegando bem a voz do pastor João? Quer que aproxime? Tá bem? pegando bem? Quando a Samira, quando ele deu essa palavra, em junho de 2004, 7 meses, 6 meses depois, 7 meses, 8 meses. Não, a Samira aceitou Jesus em abril de 2005. Em 2005 a Samira aceita Jesus, eu vou ao diaconato. Janeiro de 2006, o pastor Pinheiro me chama e coloca para dirigir Lagoa Redonda 1, dia 1º de janeiro de 2006. Setembro de 2006, eu fui ao presbitério. Março de 2007, pastor Moacir assume a igreja e me chama para a diretoria da igreja. Nessa altura do campeonato, eu tinha 29 anos de idade, assumi a diretoria do campo messejano. 29 anos, pastor. 29 anos de idade. Deus cumpre as promessas, né? Deus faz, né? Quantos anos daí? Porque... Quantos anos daí? Quantos anos? Aí em 2009 eu assumi como segundo vice. Deu 5 anos. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Porque em 2007 eu entrei na diretoria, mas como tesoureiro. Em 2008 Jacó foi embora. Em janeiro de 2009, a eleição da diretoria, o pastor me colocou como segundo vice e estou até hoje. De 2009 para cá. Mas em 2007 eu assumi a diretoria no dia da posse do pastor, juntamente com ele. E eu louvo a Deus por isso. Eu até então não tinha muito vínculo, amizades com o pastor Moacir, assim, de perto. Eu conversava, rapaz, eu gostava, respeitava demais. O Robinho, meu irmão, era o motorista dele, era o garoto dele, fazia os favores. E quando precisava uma mudança, uma coisa dele, eu ajudei. Mas não tinha aquele vínculo diário. Sim, entendo. Mas aprove a Deus nos colocar na diretoria ali junto com ele. O senhor tá me falando aí que o senhor tinha um conhecimento dele, mas não era amigo, não era uma pessoa próxima. Como dizer assim, hoje não, já é um pai. Puxar ele porque ele é meu amigo, porque... Amizade, não gosto dessas coisas não. Tá entendendo? Eu digo sempre pra minha filha, graças a Deus que tu é mulher. Porque se tu fosse um filho homem, no ministério comigo, eu dizia, tu quer ser alguma coisa, tu pega tua carta, vai congregar no canto bem longe, não diz que é meu filho. Se lá Deus te exaltar, tu volta pra cá, eu te recebo. Mas eu botar... Isso é forte. Porque as pessoas dizem assim, só é porque é filho do pastor. Só vai porque é filho do João. Não. Ninguém acusaria meu filho. Aí quando ele estivesse no ministério, dizia, não, senhor. Ele foi longe, não disse que era meu filho, e lá Deus quis fazer. É diferente de eu como pai. Vem cá, meu filho. Botar aqui, né? E botar e levar pra todo canto. Eu não concordo com isso. Eu não faria isso. E eu louvo a Deus que na minha vida não foi assim. Meu pai já tinha morrido, minha mãe estava morando fora, eu acho. Já tinha voltado, mas não tinha influência ministerial. Eu não tinha influência ministerial. Mas até o pastor Pinheiro eu fui presbítero. Daí para frente eu fui autorizado evangelista em 2008, fui consagrado evangelista e fui ordenado a pastor em 2016. Pela misericórdia de Deus. O pastor Moacir tem sido um pai. Eu defendo o meu pastor. É um homem que tem muitas virtudes, tem alguns defeitos. Tem algumas coisas que ele faz que eu não concordo. Não vou brigar nem expor meu pastor. Digo para ele o que eu não concordo. Pastor, eu não concordo com isso não, o senhor faça. Pode ficar à vontade. Eu não vou brigar nem desmanchar o que o senhor faz, não. Não é pecado. Agora, eu não faria. Como também tem coisas que eu sei que eu faço, mas é muito que o pastor não faria nunca. Mas eu amo meu pastor. O pastor Moacir, para mim, é um pai. Ele tem sido um instrumento de Deus para me abençoar. Quando o pastor Pinheiro estava entregando a igreja para ele no dia da posse, não sei se tem esse vídeo gravado, ele se virou-se e disse, pastor João Batista, ele disse, irmão João Batista, porque começou assim olhando para mim, aí olhava para mim e dizia assim, João Batista, todo obreiro precisa de um Barnabé, viu? Aí eu fiquei sem entender, e a posse assim, no meio do altar, aí ele se virou o pastor Moacir e disse, Moacir, você é o Barnabé do João Batista, viu? Cuide dele. Aí entregou a igreja e passou, não sei se ninguém percebeu isso, eu guardei, digo, rapaz, o pastor Moacir tem sido um Barnabé. Quem lê a Bíblia sabe que Paulo, para poder entrar no ministério e conseguir alguma coisa, foi preciso de um Barnabé apresentar. Então Barnabé chegava e batia palma, que é Barnabé? Quando abria, Paulo, ele está comigo, bora, entra. E assim foi. Deus me abençoou muito, e tem abençoado até aqui. Eu vivo debaixo da dependência de Deus e do meu pastor. Glória a Deus. Obedeço em tudo. E eu ensino todo mundo que obedeça.
É bom. melhor obedecer. É bom. Rebelde, para rebelde a Bíblia diz, tem vara. E eu acho é pouco. Gente rebelde tem que apanhar mesmo. Jeová tem que pegar ele, dar uma lapada, fazer dele assim, bem miudinho, para ele chorar e depois se arrepender. Ah, agora você aprendeu a ser crente. Pois Porque é. crente para ir pro céu tem que ser crente mesmo. Não pode ser melindroso. Não, tem que ser crente. Perdi a correção, me saí da conversa, né? Aí a gente volta pro blog, pra história. A Rebeca, ela sofreu um tumor cerebral, descobriu um tumor cerebral em junho de 2010. Com que idade, pastor? 9 anos. 9 anos e 2 meses, porque ela faleceu com 9 anos e 4 meses, foram 72 dias no hospital, então ela devia ter 9 anos e 2 meses. Foi em junho, ela completou em abril de 2010. Eu estava em uma oração, lá na minha área, e Deus me mostrava uma fumaça preta aqui na cabeça da minha filha, rodando, antes de acontecer. Eu disse, rapaz, o que é isso? Jesus repreenda. Aí a menina começou a dormir, em casa, dormindo, acordar, beber água e dormir de novo. Minha filha tá bem, e aquele negócio, e a menina... Aí levei para um hospital aí, reservar o nome de criança. Uhum. E esse hospital foi dizendo que era virose, tacou soro na menina. Diga, produção. Aqui ao vivo a gente vai aceitando a produção. Se estiver passando do horário, vocês controlam aí, porque para conversar, meu irmão, tem assunto até umas horas. Não, ele tá orientando. E eu vi aquela situação, o hospital disse que era virose, mandou para casa, ficou uns 3 dias, recuperou, porque tomou soro na veia, medicação. Aí começou a piorar novamente, foi fazer uma tarefinha, trocou as cores, tinha que ligar a cor ao objeto, eu ensinando a tarefa, aí ela ligou errado. Eu disse, não, Rebeca, isso aqui é laranja, a cor é laranja. Não, pai, aí dizia outra cor e riscou errado. Eu disse, tá errado. Vamos levar essa menina no oculista. Aí levamos lá no oftalmologista, e ele examinou, quando ele viu a pupila da menina dilatada, no dia que nós fomos dizer, não atenda essa criança aqui não, leve logo para o hospital. Levamos para o hospital, aí começou a peleja. Os médicos começaram a fazer exames e não descobriam. Ela começou a mexer a glicose, desequilibrou todo o metabolismo dela. Os exames estavam dando tudo ao contrário, as margens tudo errado. E os médicos não sabiam definir o que era. Eu vim para a sede, tinha um encontro de obreiro, 9 de junho, participei do encontro, 9h30 da noite, saí da igreja e fui para o hospital, passar a noite lá. Quando eu cheguei lá 10 horas, na mudança de plantão dos médicos, eu disse para as doutoras que estavam mudando, disse, olha, doutora, eu quero um exame da cabeça da minha filha. Não, pai, a gente está quase conseguindo aqui o diagnóstico. Minha senhora, eu quero o exame da cabeça da minha filha, porque eu estava orando e Deus mostrou uma fumaça preta na cabeça dela. Eu quero saber o que tem na cabeça da menina. Meu Deus. Não, mas está quase... Se vocês... E nessas horas, a gente tem até que ameaçar. Porque tem coisas que só acontecem quando dá pressão. Se vocês não fizerem e acontecer algo com a minha filha, eu vou ter que levar vocês a juízo, porque eu estou pedindo e vocês não estão fazendo. Aí elas olharam uma para a outra, ficaram temerosas, saíram, conversaram, pegaram 11h30, 11h40, vieram buscar ela para fazer uma tomografia do crânio, da cabeça. 1h30 da manhã, o médico manda me chamar. Paizinha, a gente montou uma equipe médica lá rápido. Fizeram o exame, 11h30, quando foi 1h30, saiu o resultado, me chamaram e disseram, paizinho, a gente tem uma notícia para lhe dizer que não é muito boa. Realmente a sua filha está com um tumor cerebral de 4,3 centímetros por 2,3 em cima do hipotálamo, entre as duas massas cefálicas. E ele é agressivo e está oprimindo o hipotálamo, está até barrando o oxigênio ao cérebro, aquela coisa toda. Porque até então eu não sabia nem que existia hipotálamo, eu não sabia nem, eu não tinha conhecimento disso, não ia atrás. Sim, claro. Sabia que eu tinha cabeça grande, mas não sabia o que era. Não vamos falar de cabeça grande, cabeça, não, né? Glória a Deus. Não vamos falar disso, não. Mas eu louvo a Deus que tem um capacete que cabe, o capacete da salvação. O senhor está falando isso, olha só. Juve, misericórdia, vai. Enfim, quando o médico disse, irmão, sensação terrível, porque eu acredito que está enfermo ou tem um parente enfermo, talvez a pior situação não é o tratamento em si, mas é a primeira notícia do diagnóstico. Parece que algo dentro da gente corre assim, dos pés à cabeça, gelado. Pum, pum, eu sentia dentro de mim. Eita, meu Deus, o que é isso? Que prova. Já tinha passado muitas provas, mas essa foi terrível. Eu tinha acabado de assumir a Salmão, estava com uns 4, 5 meses. E a Bíblia diz o seguinte, tira da prata a escória e sobra vaso para o fundidor. Tirar da prata a escória é uma temperatura em graus. Acho que eu falei isso na Santa Convocação, o senhor estava lá? Expliquei para os irmãos. Porque tem gente que ainda está na fase da prata. O oleiro pode, eu não sei quantos graus o oleiro usa na lareira para cozinhar o barro, para fazer o barro ficar duro.
Mas a prata para limpar é uns 500 graus. Lá em Isaías ele diz, eu te forjei, mas foi não como ouro, mas foi na fornalha da aflição. A fornalha, ela precisa, a prata 500 graus, a fornalha a partir de 1000 graus. Então, quando o Senhor usa Isaías, ele diz assim, eu te forjei na fornalha da aflição, ele está dizendo que você já passou do período da prata. Você agora aguenta um fogo mais pesado. Meu irmão, eu passei, eu não sei, eu não gosto de vitimismo, eu nunca falo, nem uso esse caso como vitimismo, Deus me guarde, eu uso como testemunho para edificação de fé. Claro. Tem um monte de gente vitimiza, você vai sofredor. Não, você não sofreu mais do que Jesus nem Jó, não. Então fique no seu canto que você precisa ser crente. Tem gente que precisa ser impactado, mano. Levar assim umas catucadas de Jesus. Ei, rapaz, se acorda, deixa de ser melindroso. Tu aceitou Jesus pra quê? Pra ir pro céu ou pra querer cargo na igreja, pra aparecer? Se levanta. Bora, que a caminhada é longa, vai-te embora. Jesus tá chegando. Aí ficam enganchados, querendo coisa. Eu não quero ser vitimizado aqui, não. Nem quero que as pessoas tenham pena, não. E essa não é a Guarde intenção. no seu coração. Amém. Eu fui buscar a Deus. Minha filha sofreu ali por 72 dias. 72 dias. Aí gerou aquele blog que a minha cunhada fez. Aí depois eu comecei a atualizar. Ela fez 3 cirurgias no cérebro, não conseguiu tirar, só deu para fazer a biópsia. Começou a fazer a quimioterapia. E toda noite eu ia para lá. Depois desse período, aí pronto. Toda noite eu ia para a igreja, moído. Eu cheguei em cultos na igreja, quebrado. Pense num cabo que ia por amor a Deus, assim, parece que o Espírito Santo quer dizer, venha, vou levar lá que eu vou lhe restaurar lá. E eu tinha que pregar para a igreja. E eu pregando, minha filha morrendo no hospital. E eu pregando, e a minha filha se acabando, ficando bem maguinha. E eu dizendo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. E aí, quando eu cheguei no dia 20 de agosto, eu saí do hospital bem cedo. Estou resumindo, porque a gente tem um tempo corrido, já deve estar no final, não sei como é que está o tempo. Estou resumindo, mas tem muita coisa, a história foi longa. Eu ia receber uma equipe que vinha de Barbalha, de ônibus, para passar de uma festa na Salmão. E aí eu estava num atacadão, fiz a propaganda do mercantil, estava no mercantil comprando as coisas. Jesus. E eu recebi uma ligação, 2h30 da tarde, do hospital, dizendo, olha, venha para o hospital, gente, porque os medicamentos não estão fazendo efeito. Eu soltei o carrinho, estava cheio, peguei a Samira e corri para lá. Eu cheguei em casa nesse dia, a Samira estava chorando no chão, rolando no chão. Eu disse, meu filho, o que foi isso? Deus vem buscar a Rebeca, Deus falou comigo, Deus vem buscar a Rebeca. Eu disse, vem não, Deus não me disse nada não. Eu achava que tinha que dizer para mim. E de repente, lá no hospital, ela disse que viu uma escada, a Rebeca toda de branco subindo, os cachinhos, que ela tinha os cabelos cacheados às vezes, ela subindo essa escadinha de branco e dando tchau para a mãe. Então ela entendeu que Deus estava levando. Estava levando. Mas comigo, eu não percebi nenhuma uma informação de Deus. Depois que ela partiu, algumas visões que eu interpretei diferente, eu entendi depois que era Deus tentando me consolar e eu achando que era cura. Eu estava tão vidrado na cura que essa menina dê testemunho, mas acabou que Deus estava me preparando. E nesse período, Deus disse assim, usou um profeta e disse, homem, eu te quero o dia todo e todo dia na minha obra. Até quando tu vai lutar comigo? Tendo eu já te dito que te quero todo dia e dia todo na minha obra. Sou eu teu contador, teu provedor, teu supridor. Faça a minha obra que eu vou cuidar de ti. E eu lutando para ser empresário. Era 2011, 2010 já. 10 anos no hotel. Mas não queria ministério. Eu estava no ministério, mas não... Estou entendendo. Eu cheguei no hospital, 3 horas da tarde. Me lembro como fosse agora. A psicóloga lá na porta de entrada da UTI, na antessala, tinha a UTI com os leitos normais e tinha ela no isolamento. Ela estava no isolamento. Ela tinha 16 maquininhas ao todo ligado. Era 2 ou 3 acessos. Ela tinha um aqui no pescoço, tinha outro na perna, fazendo quimioterapia pesada. Aí ela pegou uma bactéria. Eu não sei dizer o nome, mas também sabe bem. Aquelas bactérias que pega de hospital, que vai corroendo o corpo todinho. Uhum. Sepsia, eu não sei como é o nome, se é o nome de shampoo, é um nomezinho parecido com isso. Rapaz, ela escureceu a pele dela, foi escurecendo, e o médico tacando lá a medicação para matar a bactéria, foi escurecendo, o médico tem que fazer algum jeito de não chegar nos órgãos vitais. Nos órgãos vitais. Quando chegou no pâncreas, mais ou menos nessa altura aqui, que ela estava bem escurinha, foi ficando escura da cabeça para baixo. Não sei se a bactéria pegou pelo cérebro, não sei. Sei que ela foi entrando. Quando ela ficou uma lista. Daqui, quando a gente viu o corpinho dela lá, daqui para cima estava bem escuro, quase da cor da sua camisa.
e para baixo com a cor da pele dela normal. Ou seja, quando a bactéria chegou nos órgãos vitais, ela partiu. Não foi propriamente pelo câncer. Tô entendendo. Só que quando eu cheguei, que eu vi aquela A cena. movimentação na UTI, eu corri, entrei, né? A doutora quis me parar, a escola, parou a Samira estava muito agitada. Eu disse, doutor, dá licença. Quem está mais tranquilo aqui é eu quero ver minha filha, dá licença. Aí passei. Cheguei lá na porta, levantei os braços, na porta da UTI. Como daqui, acho que depois dessa televisão estava o corpinho dela. Ainda viva. Os médicos mexendo, dando injeção lá nos tubos lá. E eu levantei as mãos e disse, Deus, por 9 anos e 4 meses eu fui muito feliz com essa criança. Com as mãos levantadas, orando como eu estou aqui. Senhor, ela é tua. Se o Senhor quiser curar, cure. Se o Senhor quiser levar, leve. Faça alguma coisa. Tire essa criança do sofrimento. E disse em nome de Jesus, fechei a boca e abri os olhos. Parece que todo mundo saiu do meio. Mas eles não saíram porque me ouviram, não. Acho que eles estavam na agitação e em algum momento eles tiveram saído do meio. Eu vi a carinha dela assim de lado, uma lágrima escorrendo, ela entubada, os olhos entreabertos, assim, meio como quem tá grogue, né? E aí eu vi quando a maquininha tava batendo já bem fraquinho, pi, 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 ela virou. Rapaz, foi uma dor. Eu só assistindo isso, né? Eu assistindo, vendo, né? Eu disse, meu Deus. Aí eu passei 72 dias lá, dizendo por médico, tudo falando de Jesus, enfermeiro, tudo, Deus fazendo alguns milagres, que aconteceram alguns milagres nesse intervalo. E os médicos se admiravam. A segunda cirurgia que a menina fez, na terceira, a médica limpou o leito para outro paciente. Achava que ela não voltava. Não voltava. Eu vinha todo equipado, porque eu fui para a cirurgia, vim todo equipado, como os maqueiros, ajudando, pegando na mãozinha dela. Quando entrou, a doutora virou, não sabia que era o pai, que estava no meio deles. Essa menina ainda voltou. Ela ficou toda errada. Aí eu disse, voltou, doutora, porque Deus é fiel. Aí ela se constrangeu, porque ela tinha preparado o leite para outro. Só esperando dizer, não, essa ainda vai morrer. Então Deus foi mostrando algumas coisas para aqueles médicos e trabalhou em alguma coisa. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas na eternidade eu vou saber. Eu sei que no dia lá, eu olhei assim e disse, a partir de agora eu tenho que dizer alguma coisa de Jesus. Aí elas se viraram, me viram e disseram, rapazinho, o senhor viu, né? A gente tentou fazer de tudo, a gente não tinha e tal. Eu digo, doutora, fique tranquila. Desse jeito. Aí eu peguei a inspiração e disse, eu sei para onde minha filha foi, e um dia eu vou me encontrar com ela. Agora, se vocês quiserem ir para o céu, aceite Jesus, senão vão todos para o inferno. Foi o que eu disse. Tava mesmo. Tava numa situação... Porque depois da morte de um ente querido, aí entra a fornalha da aflição. O grau é maior. É. Quando você perde um ente querido, e principalmente você tem a experiência de perder um filho, olha, qualquer pai que é pai de verdade e mãe de verdade, ele se doa. Se vem uma bala ali, ele se mete no meio para salvar o filho. Ele morre pelo filho. Quando você perde o filho e enterra, que não é o natural é os filhos enterrarem os pais, meu irmão, é uma dor no coração, parece que rasga-se um pedaço. Não sei explicar, mas dói. Dói de um jeito que parece que não há consolo, mas tem, o Espírito Santo consola com o tempo, dê com o tempo. E aí, nessa dor, nesse ínter de provação, é que a gente vê o agir de Deus e o consolar de Deus, o moldar de Deus nesse vaso, que é a temática dos jovens. E os jovens, por isso que eu digo desde o começo, o barro nunca na Bíblia você vai achar o barro tendo capacidade de questionar o oleiro. Ele nem pode. Eu não aceito me fazer assim, não tem como, porque foge até da naturalidade das coisas, porque o barro está ali. O barro é o objeto que o oleiro vai fazer dele um vaso para ser. Aí sim, depois de feito um vaso, botar nele alguma essência, como a Bíblia diz, nós somos vasos de barro, mas a essência é o que tem valor. A gente não pode questionar Deus, tem que aguentar. Tinha hora que eu não entendia, não sabia, mas no enterro, no dia de enterrar, eu passei esses 72 dias, porque quando a gente está na luta, quem já passou sabe, geralmente você adota um hino, fica aquele hino adotivo daquela aprovação. E fica aqui, marca, né? É, fica aqui. Todo dia eu tava lá no hospital, eu cantava o 418 com ela. Pra ela, né? Que eu não sou cantor, mas ela tava doente, não tinha. Acho que ela não piorou por isso, não. Que eu canto ruim demais. Aí eu ficava lá, assim, sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. A esperança, depois da batalha, me coroará. Deus me coroará, Deus me coroará, a minha esperança. Depois da batalha, eu estava vendo uma batalha. Os crentes não têm mais experiência de luta, não, de batalha, tudo melindroso, tudo.
Jesus, pegue tudinho, Jesus. Olha pro céu aqui, Jesus, pegue os crentes e faça deles crente fiel. Como ele vai fazer, ele sabe, ele é o leiro. Vocês escolheram um tema bom. Agora tem que entender que esse tema é para vocês passar a prova mesmo. Não é para o crente sair, oba, chorando. Não, vocês vão ser aprovado, quebrado. Deus vai pegar jovem, vai fazer assim na vida do jovem, espremer, tirar, amassar. Quando ele estiver bem ligado, ele molda e depois vai pro fogo. Eu acho bom. E quando terminar, sai tudo crentinho. Na hora não entende não, na hora a gente não entende não. Mas depois sai tudo crentinho para servir a Jesus, que não tem que tirar ele da presença de Deus. Fica firme. Rapaz, agora eu tô crente. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu tô crente. Antes eu conhecia o Deus dos meus pais, agora é meu Deus. É diferente. Não é o Deus mais dos meus pais, é o meu Deus. É diferente, mano. E depois que eu cheguei lá na sede, o pastor Antônio José deu uma palavra, olhou assim para mim e disse, irmão João, tem coisas que Deus faz que a gente nunca vai entender. Mas se submeta à vontade de Deus, Deus vai lhe abençoar. Aceite o que Deus está fazendo. Aí eu sosseguei o coração. Aí o pastor Moacir disse assim, irmão João, só quer dar uma palavra? Eu estava todo quebrado, moído, cheio de gente na igreja. Falar o quê, né? Perdi minha filha. Rapaz, o Espírito Santo corrigiu, foi na hora. Ele ainda tinha feito assim, o pastor ficou olhando, o Espírito Santo assim, glorifica o meu nome, homem. Eu disse, como, Senhor? Leia aí o Salmo 103, versículo 2, leia. Aí eu abri a Bíblia, quando eu li, bendize a minha alma, Senhor. Meu Deus. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. A minha filha estava ali, só o corpinho dela, já estava guardado. Mas tem muito benefício, eu não posso murmurar, eu não posso reclamar. Ah, eu sou mais sofredor do que os outros. Eu nada, sofri foi nada ainda. Estou vivo, estou com os membros inteiros, todos os meus sentidos estão funcionando perfeitamente. Eu respiro, e a Bíblia diz, quem tem fôlego, louva o Senhor. Eu tenho que louvar, e louvar não é só cantar, não. É andar com Ele, é viver para Ele, amá-lo, dormir pensando nele. É como quem está apaixonado. Quando você se apaixona, você pensa, dorme pensando, acorda pensando, sonha, vai atrás, liga, tá onde? E com Jesus a gente não faz isso porque o oleiro, ele tem soberania total sobre o barro. Ele nem pode questionar. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser fazer hoje, ele faz, senão ele deixa de moer, vai fazer só amanhã. Se ele quiser, ele bota no sol para secar e quebra de novo, vai fazer só no outro dia. Ele faz como ele quer. O oleiro é soberano sobre o barro. Fui pro enterro. Quando chegou lá no cemitério, pior parte, viu, para quem enterra um parente. O coveiro disse assim, pronto, já pode enterrar. Eu olhei para um lado e para o outro, para todo mundo assim, eu digo, ô, tô medonha. Aí eu vi uma irmãzinha lá da Salmão, uma amiga minha, disse, irmã, eu não aguentava mais, já estava moído por dentro. Disse, irmã, cante o hino 418, porque eu ainda creio que eu vou receber minha vitória. Minha filha está sendo enterrada, mas depois da batalha, Deus vai me coroar. E sepultando a minha filha cantando em 418. 418. Luta. Terminou, meu irmão? Não. Enterrei minha filha, era aniversário da mais velha. 21 de agosto, da Carol. Carol se traumatizou. Porque no dia do enterro, no dia do aniversário dela não teve comemoração, foi o enterro da irmã. E elas eram até pegadas, só tinha as duas. Foi outra luta. Mas enfim, a gente passa por essa situação para glorificar a Deus, não é para murmurar, nem se achar mais sofredor do que os outros. Eu tenho tanta raiva, eu sou um crente meio raivento, Deus tem que tratar comigo. Tem umas coisas que eu tenho raiva ligeira. Eu não posso ter muita raiva, mas tenho raiva demais. Misericórdia. Porque as coisas que eu vejo é errado. Eu vejo muita coisa errada que eu digo, rapaz, que sem vergonha isso é essa, crente tem que ser crente. Mas aí, eu, falando aqui da Carol, esse negócio de raiva, eu fico com raiva quando os cabas usam uma situação dessa para se vitimizar. Eu não gosto disso, como eu disse no começo. Eu estou contando como testemunho. Mas tem crente, qualquer topadazinha. Viram. Não falou com ele, não deu a paz do Senhor. Que conversa, não vai mais ser, não vou para essa igreja não tem amor, não tem, que conversa, Jesus já te amou, morreu na cruz por ti, homem. Aonde tiver homem tem defeito. Aonde tiver homem tem defeito. Eu tenho defeito, o senhor tem defeito, ele tem defeito. Aonde nós tiver com a mão tem defeito. Se deu certo é Deus, deu errado é porque nós somos defeituosos mesmo, de fábrica. Só vamos alcançar a perfeição no corpo incorruptível, que nem se deprava mais, nem peca mais, nem morre mais, e vamos estar eternamente com Cristo. Aí teremos a perfeição. Até lá, é como a vereda, né, a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Esse dia perfeito. Não tem como a gente querer perfeição aqui. A gente tem que ser perfeito, porque é ser perfeito no sentido de santidade, buscar a perfeição, melhorar.
A gente não pode viver uma vida de erro. Todo dia errando. Jesus me perdoa. E aí quando é de noite, erra de novo, de manhã pede perdão, de manhã erra de noite, pede perdão. Jesus perdoa, mas tem que ter uma... Irmão, se decida. Uma vez eu estava na igreja e todo apelo vinha um irmão de lá, que ele já costumava vir. Só que um dia eu estava no apelo e soltei sem querer, mano. Porque eu digo umas coisas no público que eu acho que quem congrega comigo diz assim, pastor, é doidinho esse João. Mas eu digo mesmo. Deu o que dizer, eu digo. Aí quando eu fui ao apelo, lá vem o cabo de novo. Aí eu olhei pra ele, não vou dizer o nome dele aqui, disse, rapaz, não acredito não, mas a igreja lotada. De novo, mas tu? Não, mas já tá com brincadeira. Tem Foi vergonha mesmo? não, mano. Aí eu comecei a brigar com o irmão no púlpito, e ele lá embaixo todo errado, se auxiliando. É Se difícil. eu disser pro senhor que ele nunca mais desviou, Mas, rapaz, Deus usou de misericórdia e o cabo se aprumou. Mas eu soltei assim, na que eu fiquei com espontaneidade, raiva. Eu né? digo, mas de novo, mas fazendo raiva a Jesus, todo culto você vai se auxiliar. Eu sei que Jesus perdoa. Mas, meu irmão, pare de ficar fazendo... Você já perdoou esse ponto aqui, não faça mais isso aqui, não. Errou no outro, ele perdoa. Não faça mais também, não. Aí vai pra frente. Aquilo que você vai errando pra trás, você não repete. Só Aquilo erro que é novo, né? É um erro novo. É. Deus vai perdoando. E perdoa qualquer erro, lógico. Mas eu acho que fica meio... Pra mim, assim, eu fico chateado. Porque esses caras ficam fazendo a mesma coisa de reincidente. É difícil lidar com a gente assim. Mas Deus tem amor. Nós não somos Deus, né? Graças a Deus, nós não somos Deus. Se fosse o nosso sentimento, a gente não... Muita gente, a gente não batizar nem, como diz o pastor Ricardo, não batizar nem nas águas, Jesus vai batizar o Espírito Santo. Fazer o quê? É na nossa Ele é condição. soberano. Meu pastor, é muito ruim esse programa não ser ao vivo, pra gente ficar aqui com bastante tempo, conversando e tirando Eu essas tenho um lições. compromisso 4h30. Essas lições, é a oração, né? Essas lições são preciosas. Na verdade, como o senhor bem colocou, não é ponto de se vitimizar, é ponto de, pelo contrário, né? É olhar para trás e ver o que Deus fez e o que Ele continuará fazendo. Eu quero já caminhar para o fim da nossa conversa, fazendo 2 pedidos, né? O primeiro, eu vou lhe fazer uma pergunta, essa mesma pergunta que eu tenho encerrado nossos episódios nessa temporada, o senhor já deve imaginar, que é o que é ser feito e refeito, né? Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, depois de tudo isso que o senhor nos trouxe, que nos edificou tanto, pelo menos a mim, edificou muito. Essa conversa dela diferente. E depois eu quero que o senhor faça uma coisa que eu pedi ao seu irmão, quando ele veio aqui, eu não pedi isso para ninguém, mas pedi a ele. Que era para ele contasse um caos, porque eu sei que vocês têm umas histórias que eu não consigo... Sempre que eu lembro uma história do irmão Robinho, eu ri, eu começo a rir. Ele contou um aqui do camarada que tava ele tava dirigindo um trabalho, aí ele dizendo que tava o senhor alcoolizado na porta, eu vou reproduzir aqui. Aí o advogado. Jesus é advogado. Disse, mentira sua, ele era carpinteiro. Interessante. Você deve ter uma história dessa aí pra gente encerrar o podcast. Mas antes eu quero me dirigir a você que ficou conosco até aqui. Eu sei que essa história merece uma parte 2, 3, 4, 5. E se for da vontade de Deus e do nosso pastor, ele vai retornar aqui, tenho certeza. É sempre um prazer ouvir esse homem de Deus, não só ministrar a palavra, mas também contar suas experiências. Eu espero que você tenha sido edificado. Eu também fui. Como disse, saiu dessa conversa diferente. E se essa conversa de alguma forma te tocou, compartilha isso. A gente está o tempo todo desafiando você a usar esse conteúdo para abençoar alguém. Primeiro, abençoar a sua vida, claro. Mas também pode ser um canal de bênção na vida de outra pessoa. Então compartilhe nas redes sociais, nos grupos. Use a internet como um canal de Deus na tua vida. Então, compartilhe. Eu agradeço a você mais uma vez por isso. Agradeço também ao presbítero Reginaldo Félix, nosso diretor técnico aqui por trás das câmeras, fazendo com que esse conteúdo chegue até você com essa qualidade. E, com toda certeza, estaremos de volta no próximo episódio. Mas antes, nosso pastor vai nos dizer o que é ser feito e refeito e contar esse caos que ele está aqui olhando para a mesa tentando se lembrar, mas eu sei que ele já sabe o que é que ele vai contar. Porque tudo que a gente pergunta, ele responde. Ele é tipo um Google. Misericórdia. Jesus. Eu vou só ler um versículo antes de terminar, porque a gente passou correndo aqui. Cita alguma coisa, mas não leio, eu vou ler. Eu gosto da Bíblia. Leia. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Vou ler o salmo todo, tá? Disse um versículo, perdoe, irmãos. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome, não é porque eu mereço. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, não é merecimento, me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quanto à primeira questão desculpa. Não, o caso é o segundo, né? Ser feito e refeito. Eu sempre digo na congregação que estou, Deus não erra. Deus não erra. Primeiro ponto, se Deus não erra, ele não está refazendo porque foi mal feito ou foi feito errado. Não existe isso. Ah, eu errei, vou refazer. Não, Deus não erra. Se ele está refazendo é para aperfeiçoar. É para aperfeiçoamento, é para crescimento. Então esse processo de fazer e refazer é porque foi feito a primeira vez, tá bom, mas pode ficar melhor, então vou fazer mais. Vou aproveitar esse vaso, já foi usado, tá cansadinho, já vou renovar ele aqui, tirar as coisas, preparar, fazer um vaso novo. Não é refazer por erro do primeiro. Que isso fique registrado, porque senão nós colocamos Deus em uma situação difícil, porque a Bíblia diz lá em Gênesis, todo o tempo que ele foi fazendo isso, viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando foi o homem, se viu Deus que era muito bom. Muito bom. Bom, Deus não erra. Deus não erra em ter chamado Judas. Ele passou a noite em oração e chamou Judas, porque já tinha o propósito, sabia que era o Judas que ia ser o instrumento para chegar a ele. Não é. Mesmo sendo errado, Deus não erra. Mesmo ele sendo errado, não era Deus que errou. Precisava daquele Judas ali para os guardas ele prender, ou teria um outro que fizesse aquele papel de Judas. Deus não erra. Então, feitos e refeitos é para aperfeiçoamento. Se você está preparado, eu não sei. Se você quer isso, tenha entendimento. Se você quer isso na sua vida, tenha entendimento que você vai ser provado. Eu quero ser igual a Moisés. Tu sabe o que Moisés passou? Eu quero ser um Davi. Tu sabe o que Davi... Tu sabe as agonias de Davi passou? Tu já viu as lutas que Davi sofreu para ser o que ele foi? Porque todo mundo quer ser um personagem bíblico que destaca. Mas pense no que esses homens passaram para chegar lá. Quero ser um pastor Moacir. Tu sabe o que o pastor Moacir já passou? Ah, mas é porque Messejano é grande, quer ser um pastor... Tu sabe o que o pastor já passou para chegar ali? As aflições, as lutas, a agonia que ele passou? Sem dúvida. Então, antes de você pedir alguma coisa, você tem que pensar o trajeto desse negócio aí. Onde é que eu vou chegar lá? Eu tenho que passar por isso? Vixe, mas tem que ser. Você não sabia, não. A Bíblia está dizendo, se vai ser refeito, vai ser quebrado, não vai? Vai ser... Passar todo o processo de novo. Quanto a causos... Felipe, agora você me deixou até assim meio... Eu perdi, estou pensando mesmo, porque assim, como o Robinho é mais... a desenvoltura dele é maior, ele é mais acessível, mais brincalhão. Outro dia eu fui sempre aquele cara mais fechado. Eu acho que o povo tem até medo de algumas coisas assim, mas... É verdade. Eu não tenho... Eu não tenho lembrança imediata de algum caso assim engraçado que alguém tenha dito uma coisa brincada assim, porque... Tu sabe que o senhor não faz isso, pastor, na intenção de fazer a gente rir. Só que o senhor conta as histórias e é só o seu jeito de falar assim, sem a intenção de ser engraçado, se torna engraçado. Aí depois diz que você tá rindo, mas depois desse jeito, Pois é. Algumas coisas eu digo na igreja, eu brinco se o pessoal ri realmente, porque como um pai cria um filho, ele para educar, ele tem que dar os dois lados, a correção, mas tem que mostrar o caminho e viver com ele, dando alegrias a ele. Então eu não posso chegar na igreja só com a gente, tem que dar também alegria pro povo. Às vezes a gente dá uma palavra assim para... Mas causa o pessoal dizer assim, isso foi engraçado, uma confusão, uma coisa. Até porque eu acho que esse meu fato de ser um pouco mais fechado, mas em meio a mensagens e a cultos, eu digo alguma coisa que o pessoal sempre sorri, mas me perdoe assim, minha cabeça agora eu tá... entendo total. Porque o caso do Robinho é engraçado demais. Eu sou desse caso também. Pode ser que tenha. O Robinho talvez até se lembre, eu não me lembro que eu esteja presente com ele em alguma situação e tenha visto. Mas é por causa talvez desse meu isolamento, desse meu... Sim. Modo de viver muito calado. Eu falo com todo mundo, mas eu sou muito isolado. Tô dentro de casa, não tô dentro de casa, tô na igreja. Se não tiver no outro ambiente, eu não tô. Ou tô dentro de casa, ou tô na igreja. Ou tô viajando com a minha família. Não tenho assim vou contar um. Vá. Que eu não sei se vai ser engraçado. Vai. Mas é sério. Porque as coisas é sério. Eu tava com a Samira no Iguape. Fomos a um hotel, alugar para um evento. Chegou um senhor. Sem uma perna. Mas esse pastor é doido. Chegou pedindo ajuda. Aí eu disse assim, rapaz, eu não gosto de estar ajudando, porque a gente não sabe mais, o pessoal quer usar droga, não sei o que, eu conversando com ele. Sou crente. Você quer ajuda? Quer? O meu salário é de viúva, de órfão e de crente, é um dinheiro santo. Você quer ajuda? Quer. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você pegar esse dinheiro que é santo, eu vou lhe ajudar. Se você pegar esse dinheiro que é santo e for usar droga, e for fazer coisa errada, você vai perder a outra perna e vai passar uma coisa difícil. Vai querer o dinheiro?
Arregalou os olhos. Isso é pra comer. Se você usar com outra coisa, você perde a outra perna. Rapaz, o cara saiu quase andando que com ele as saiu duas pernas. correndo. É um caso assim, eu falei sério. Mas aí, ó, são coisas que o pessoal fica Pois com medo de é, rir. eu imagino a cena, porque eu sei ele que... ficou... Eu sei que ele falou Eu chego e sério com corri. esse olhão dele aqui. O camarada quase rapaz. Eu peguei um obreiro que ele se sentiu um pouco ofendido por alguma coisa que eu nem sei o que foi. Aí deixou de ir aos cultos. Uhum. Ele e a família. Eu disse, me disseram que ele estava em casa com raiva. Eu digo, tá certo. Passei o carro lá na frente da casa dele, parei, disse, ei, mano, cadê fulano? Vou dizer não, porque ele é do nosso campo, vai ver. Sim, claro, não há necessidade. Chamaram ele... Opa, desculpa aí, bati aqui. Chamaram ele, veio. Aí disse assim, pastor... Eu não vou nem imitar a voz dele, aí imitar. Disse, pastor, é porque eu tô triste. Eu disse, ei, rapaz, eu vim só lhe desci nem do carro. Mandei chamar ele meio-dia, no meio da rua. Vem cá. Ele desce, saiu, vem aqui. Só, olha, por que você não foi mais para a igreja? Aí ele disse lá que tinha se ofendido com alguma coisa. Disse, olha, eu sou o seu pastor, o seu dirigente. Se eu lhe amarrar no pé da mesa, todo dia ele dá uma pizza, você ainda tem que lamber meus pés e me respeitar. Vá para a igreja, que eu não quero mais você em casa, não. Fui embora. Ele nunca mais faltou um culto. Eu não sei se com medo de mim. Eu não sei, ou as duas coisas, né? Ou temor a Deus. Temor a Deus isso ou não é temor ao doutrina. Senhor. Isso não é doutrina. Depois a rede social espalha isso aí. Isso não é doutrina. Não. São eventos isolados que Deus age e, como o caso do cabo que se reconciliou, né? Nunca mais voltou a se reconciliar. Está no mesmo lugar, né? Então são situações que acontecem dentro da minha chamada ministerial que eu digo aos irmãos. Eu já pedi muito a Deus para me ensinar. Jesus me dá uma palavra de fogo, né? Assim, até de pregar. Mas, meu irmão, não vem. O negócio fica apertado assim. Aí eu vou orar. Aí eu me lembro que a Bíblia diz assim, quem tem o dom de exortar, que exorte. Tem coisas que eu digo que eu pensei, eita, meu Deus, agora pronto, agora esbagaçou tudo. A igreja fica mais crente. Amém. Mas chega um obreiro lá, vai dizer a mesma coisa, o pessoal rejeita. Pois é. Bota para correr. Porque isso eu acredito ser um dom de atribuo a Deus. Jesus, muito obrigado. Me conserve e me guarde. Eu não tenho alisado. Se um dia, se eu fizer der um vacilo e quiser, vamos ajeitar aqui, ajeitar o quê, meu irmão? Não. Vai lá pra frente do altar e se humilhe. Vai ser disciplinado e cumprir a disciplina. Eu vou sair dessa igreja, vai com Deus. Pode ir pra onde você quiser. O pecado é seu, ele vai lhe acompanhar. Ou se ajeita, ou não tem salvação, não tem perdão. Moisés tem arrependimento. Moisés falando com a parte dos filhos, né? Do povo de Deus que queria ficar do outro lado do Jordão. Disse assim, olha, vocês façam o que vocês estão prometendo, né? De guerrear com o povo e ir até o fim. Porque senão eles querem ficar lá, mas primeiro vamos tomar a terra. Exatamente. E quando precisar, vocês têm que vir para cá. Depois vocês voltam para lá. Se vocês não fizerem isso, esse pecado vos encontrará. Basicamente isso. O pecado, ele sempre jaz à porta. Ele está lá, atrás de você. Teu pecado te recuperar. Cabe a você dominá-lo. Senão você cai, eu caio, qualquer um. Não existe super-homem na fé. Crente. E se existir, tem criptonita para super-homem também. Tem. Cai do mesmo jeito. Quando você vê um cabo arrotando santidade, muito... Blá, 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 perigo tá aí, né, pastor? Exaltado. Eu saio de perto. Pode deixar que ele, sozinho ele cai. Cai. Desmantela. Tem muito desmantelado nessa rede social aí, tem muitos. Só ganha dinheiro do povo. Cheio de pastor ladrão aí. Mas é ruim que pega pra tudinho, né? Pega pra gente tudinho. Quando tudo é pastor, né? Quando diz pastor, tô no mercantil, disse um dia, as mães, pastor, pai seu, na fila do mercantil. Até então todo mundo vira. Já julga assim, da cabeça do julgamento. Aí eu fico, Jesus, é agora. Mas é o jeito, tem que ser, né? Tem que ser assim. Eu louvo a Deus que eu não respondo processo por roubo, graças a Deus. Nem hei de responder. Em nome de Jesus. Meu pastor, olhe para aquela câmera ali, seu recado final para a nossa juventude e o senhor quem vai encerrar, porque o pastor é quem encerra. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa iniciativa, pela liderança da Juve. Vocês são responsáveis pela juventude, em parte sim e diretamente, porque o pastor confiou a vocês liderar. Amém. O que eles fizerem de errado por vossa instrução, vocês pagam. O que eles fizerem de certo, você recebe o galardão. Amém. Eu digo à juventude do campo de Messejana, persevere. Jesus está bem pertinho de voltar. Sai de perto de tudo aquilo que te afasta de Deus. Se afaste de tudo que te afasta de Deus. Não vale a pena. A vida da gente passa muito rápido, é um conto ligeiro. Vocês são especiais, vocês têm um poder assim, vocês têm uma força que a Bíblia vai dizer que a força de você é tão grande que já vencer até o maligno. Meu. Vocês são fortes, mas tem que andar no caminho da retidão e da santidade. Peçam a Deus para orientar os vossos passos e saibam que
vocês têm alguém que ora por vocês. Eu não conheço a juventude toda do campo, não conheço o nome do povo, mas todo dia, 5 horas, eu estou orando pela Juve. Todo dia. Criança, juventude, senhora, obreiro. Não sei o nome de todo mundo. É impossível. Mas Jesus conhece. E eu estou lá pedindo para que vocês não sejam seduzidos pelo mundo e não caiam na tentação do pecado. Por onde eu passo, as congregações, depois de um tempo, a gente começa até reagir com um coraçãozinho para os jovens, né? Eles já sabem, os jovens do Alto Alegre ainda não chegamos a fazer o que, mas vai chegar. Mas para todo o campo messejana, eu encerro orando e dizendo do amor que tenho pelos jovens, pela igreja do Senhor. De um tempo para cá, até mais pelos jovens, porque eu senti, até dentro de casa com a minha filha, que já completou agora 25 anos, já está da jovem para... Minha filha, case, porque tá passando tempo, depressão. Ô, Jesus, agora encabulei a bichinha. Foi, viu? Ela agora vai... Pai, os filhos se envergonham às vezes que os pais fazem coisa que devem fazer. Pai, mas o pai não fizer isso. Enfim, nós vamos... A gente encerra com oração. Aqui. Você pode orar, ore por nós. A gente vai fazer uma oração por todos os jovens, pela liderança dos jovens, por essa festividade que se aproxima. Amém. E agora em março. Sim, 29, 30 e 31 de março. 29, 30 e 31 de março. Os que já se inscreveram, garantiram a sua vaga. Amém. Os que não conseguiram, fica na transmissão. Fica orando. Vai transmitir online? Vai transmitir ao Glória vivo. a Deus. Eu me lembro da história do Levi. Ele eu pedi ano passado, disse, rapaz, vocês botem ao vivo aí, porque o Levi quis vir, né? E pedi para no último dia liberar, né? O Levi foi no último dia, Levi? Foi. Deus abençoe. Então nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre os jovens, pela vida do nosso pastor presidente, pela diretoria, para que Deus continue abençoando o campo de Messejana. Quem sabe, próximo ano, se Jesus não voltar, a Confrajuve seja realizada no novo templo, ainda por terminar. Terminado não, mas nos tijolos lá, joga os jovens lá dentro, creio, cabe 3.000, aí vai todo mundo. Aí vai todo mundo. Não precisa nem cobrar. Não precisa não. De graça. De graça. Olha aí. Jesus vai mandar. Olha aí, eu creio, meu pastor. Fizemos uma festa agora lá, foi muita gente. Vai caber. E Deus vai honrar a fé de vocês e vai mandar. Amém, meu pastor. Vocês vendem a camisa, aquelas coisas que tem que vender mesmo, que ninguém dá de graça. Não sei que mas aí consiga um patrocinador. Se não, mas façam de graça, que aí vai o jovem tudinho, que não tem mais dificuldade de espaço. Né? Glória a Deus. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, na Tua presença nos encontramos aqui. Eu quero Te agradecer e Te louvar por ter nos conduzido em paz e segurança. Te apresento, Senhor, toda a liderança da Juve de Messejana, todos os líderes de congregação, Senhor, aqueles que estão liderando os jovens nas congregações. A liderança geral, Senhor, toma em Tuas mãos, irmão Felipe, toma em Tuas mãos, Senhor, o Caio, toma em Tuas mãos, Senhor, o Flávio ali, Senhor, da sede, do campo de Messejana. Jesus, toda a equipe, Senhor, que trabalha com eles, na organização, nos eventos. Jesus, que o Senhor venha abençoar e dar estratégia, Senhor. Dá vida no altar a esses homens, as mulheres também. Que seja o exemplo, Senhor, da juventude. Que eles possam, meu Deus, ter uma vida de oração, de leitura bíblica, de dedicação. E que o Teu nome venha a ser glorificado cada vez mais. Tudo o que eles fizerem seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Pai, aonde tiver um jovem da Messejana e de outros ministérios, campos, que vão assistir esse trabalho, que o Senhor possa abençoar. Deus, trazendo a eles, ó Deus, experiências contigo, renovando, fazendo um vaso novo, como diz a temática, que eles possam, meu Deus, sair desse evento, cheios do Espírito Santo, convictos, ó Pai, de que precisam fazer a Tua obra ainda mais, porque os dias estão findando e eles precisam, Senhor, produzir para Ti. Pai, eu Te agradeço por cada jovem. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Moacir, sua família. Abençoa toda a direção do campo de Messejana e faça, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.